A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, agora no Novo Testamento. Já falamos da biografia dos evangelhos, o histórico do livro do Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado Atos do Espírito Santo. E agora vamos falar a respeito das epístolas paulinas, ou cartas paulinas. Epístola e carta têm a mesma conotação. Nós vemos que em Atos, a partir da sua conversão de Paulo no capítulo 9, depois Paulo, a partir do capítulo 13, juntamente com Barnabé, sai pregando a palavra, implantando igrejas, e a obra de Deus cresceu de uma maneira extraordinária. Então, nós vemos em Atos ali a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e depois, por último, a sua prisão em Roma. Neste período que Paulo viajou, pregou a palavra, implantou igrejas, depois ele ouvia algumas perguntas, algumas questões que deveriam ser resolvidas nas igrejas aonde ele havia plantado. Então Paulo ele pega ali os seus materiais e vai escrever cartas, epístolas endereçadas a estas igrejas. E agora, então, nós temos as epístolas paulinas, as cartas de Paulo, que vai ali de Romanos e vai até também a carta a Filemon. Então, nestas cartas paulinas, Paulo ele vai falar um pouco da sua história. Boas particularidades de Paulo nós vamos encontrar em suas cartas. Vamos ver que Paulo, ele sempre relata a respeito da sua conversão, algo marcante na sua vida, e sempre ele falava na sua conversão, como que Deus o chamou, que Deus, por sua graça, por sua misericórdia, o colocou ao ministério. E através das suas cartas, Paulo, ele vai instruir tais igrejas a respeito, doutriná-las do Evangelho. Muitas coisas ouviam-se falar de Jesus, alguns falsos ensinos estavam entrando. Tinha, por exemplo, os judaizantes, tinha os gnósticos, naquele período já, que estavam causando muita turbulência no seio da igreja. E Paulo, ele escreve essas cartas com o intuito doutrinário, de doutrinar o evangelho que ele pregava, a fé que ele professava, a vida também e obra, principalmente, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e também resolver alguns conflitos internos que estavam acontecendo naquelas igrejas. Também tem as epístolas ou cartas das prisões. Quando Paulo ali estava preso, mesmo estando preso, Paulo não parava. Paulo ele escrevia, ele mandava cartas por intermédio dos seus cooperadores, era um homem muito ativo na obra de Deus, e nós temos essa riqueza de 13 epístolas paulinas no cânon sagrado, na nossa Bíblia Sagrada, a qual serve como doutrina para nós nesses dias e para o restante dos nossos dias, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante também dizer que Paulo também, dentro das suas cartas paulinas, tem as cartas das suas prisões, que ele escreveu quando estava preso, e tem cartas também que é chamada cartas ou epístolas pastorais, a primeira e segunda carta a Timóteo e também a Tito. Nestas duas cartas nós temos o parâmetro para o obreiro da obra do Senhor, o obreiro chamado, vocacionado, que aspira o ministério. Nós temos ali qualificações que Paulo descreve, tanto em 1 Timóteo, 2 Timóteo e também para Tito. O objetivo destas cartas pastorais era de instruir esses obreiros jovens a respeito como eles deveriam proceder na obra de Deus, como eles deveriam manter firme a doutrina, como eles deveriam apacentar o rebanho de Deus, como eles deveriam resolver algum questionamento, algumas situações ali nas igrejas a qual eles estavam pastoreando, e os exortando a permanecer e cumprir com o seu ministério. Então as cartas de Paulo, elas nos ensinam muito
vale a pena nós estudarmos, nós debruçarmos sobre as cartas de Paulo e estudarmos e tomá-lo, o servo do Senhor, como um exemplo para as nossas vidas. É por isso que esse canal é chamado o Obreiro Aprovado. Ali, quando Paulo diz a Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado. Então vamos nos esmerar na obra do Senhor, deixar-nos gastar como Paulo se desgastou e ter a motivação, o empenho, a dedicação que Paulo tinha, que mesmo em prisões ele estava pensando na obra de Deus, escrevendo cartas para admoestar os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, amado obreiro do Senhor, em nome de Jesus.